Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Co-Unicast. Se você está aqui hoje me ouvindo, me escutando ou me assistindo, seja muito bem-vindo para mais esse episódio. Trouxe um convidado muito especial para a gente falar sobre um assunto muito especial aqui hoje. O assunto é esse aqui, ó. É uma pergunta. A maturidade espiritual chega quando? Às vezes você, jovem, está se perguntando isso. Poxa, Felipe, mas eu sou crente de berço, sou crente há tanto tempo. E às vezes eu vejo que eu sou imaturo em algumas áreas, ou que eu amadureci em algumas outras. Como é que eu posso conciliar essas coisas? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, não só, é claro, obviamente, de maneira bíblica, mas também trazendo algumas experiências da minha vida e da vida desse convidado especial. Mas antes, tenho dois avisos para você que está me ouvindo ou me assistindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, está aqui embaixo, pãodiário.org.br/universitários. Tem tanto na Apple Store quanto também na Play Store. Baixa lá. Nesse aplicativo você vai ter devocional, você vai ter um apoio de leitura bíblica para o ano inteiro. Você vai poder cadastrar o seu grupo universitário, caso você que está me ouvindo tenha um grupo universitário dentro de uma faculdade, tá bom? E, além disso tudo, você conta lá com devocionais, com os vídeos do Comunicast, com várias outras coisas para você. E esse aplicativo está passando por uma atualização. Então, ano que vem, a gente vai ter muita novidade, um app muito mais dinâmico, para abençoar a tua vida. Segundo aviso, siga a gente lá no Instagram, @coune.conexãouniversitária. Tá vindo coisa nova aí no Coune, então fica ligado lá, porque com certeza a gente vai estar trazendo conteúdo para abençoar a sua vida. E, obviamente, quando você está ali no teu Insta, te lembrar de que você deve passar tempo com o Senhor e ler a palavra de Deus e meditar nas Escrituras para se relacionar com o Senhor, tá bom? Sem mais delongas, a gente está aqui no Comunicast episódio 45. O ano já está aí voando, 2 meses praticamente para acabar o ano, um mês e pouco, na verdade. E eu trouxe aqui um convidado muito especial, conterrâneo. Vou deixar ele se apresentar aí para que vocês o conheçam. Gustavo, meu amigo, a palavra está contigo. Fala aí, galera. Como o Felipe já falou, meu nome é Gustavo. Eu sou nutricionista, fiz faculdade de nutrição. Sou noivo da Júlia. Se Deus quiser, dia 21 de junho do ano que vem, estarei casando para a glória e honra do Senhor Jesus. Sou formado em teologia pela Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro e estou fazendo uma pós-graduação no Ministério Pastoral pela Faculdade Batista Pioneira. Boa. E tenho servido também a Cristo Jesus na nossa Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, a JUBERJ. E hoje tenho liderado ali na minha igreja, que é a primeira igreja batista em Casimiro de Abreu, que é onde eu moro, né? Casimiro de Abreu é uma cidade com 45 mil habitantes, não muito grande, mas a gente faz um barulho mesmo sendo pequeno aqui. E Boa. eu tenho liderado os adolescentes aqui da igreja, da primeira igreja batista. Tem sido um tempo assim extraordinário, onde Deus está se movendo e movendo esses adolescentes, não só da nossa igreja, mas da nossa cidade, a viver um tempo diferente. Deus tem derramado uma porção especial do seu Espírito aqui. E quem tem andado, tem passado aqui em Casimiro, na primeira igreja, tem visto o que Deus está fazendo e é algo, sem dúvidas, diferente. Não tenho o que falar, senão que Deus está movendo as coisas e, sem dúvidas, virá uma geração de adolescentes e jovens que vai estar mais firmado na palavra de Deus e compromissadas com o reino do Senhor. Amém, Gustavo. Olha aí, ó, profetizou sobre a geração, que massa. Mas que bênção, cara. Muito feliz em ouvir isso. Que Deus possa continuar abençoando o teu trabalho aí. Eu gosto Falando muito, sobre isso. Felipe, eu gosto muito de uma frase do Elias Dantas, né? Ele fala que cada geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa vez. E a Com gente tem que certeza. preparar a próxima geração para fazer o mesmo, para mudar o mundo na geração deles. Porque a gente não vai estar aqui para sempre. Exatamente, né? E é isso aí. Investir nas vidas. Vamos lá. Falando sobre isso, né? A gente tá, né, já introduziu aqui um pouco falando sobre essa questão de gerações e de auxiliar as novas gerações e tudo mais.
E obviamente que tudo isso a gente poderia, né, não resumir, mas trazer uma palavra à mente, que é a palavra maturidade, que é o objetivo desse podcast aqui hoje. Falar um pouco sobre maturidade, sobre essa ideia, né, de entendermos quando que a maturidade espiritual vem. Se nessa vida, aqui nesse tempo na Terra, existe algum nível de maturidade que a gente possa chegar, que seja, uau, é o nível superior, incrível, ou não existe, né, devido ao pecado. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui nesse ponto. Mas para a gente começar, Gustavo, né, falando sobre essa ideia de maturidade, a gente, né, vive numa sociedade hoje onde existem vários discursos, né, discursos de vários extremos. Poderia falar aqui de discursos mais progressistas, discursos mais conservadores, e muitos desses discursos que entram em conflito com a fé cristã e com a palavra de Deus. E, cara, como nos mantermos alicerçados na palavra e não sermos levados por esses discursos atuais? O que você responderia, talvez, para um jovem, adolescente, universitário, né, que passa aí suas crises e às vezes se vê como alguém imaturo diante dessas situações, onde ele não consegue ser uma pessoa alicerçada na palavra de Deus por conta dos vários discursos, ideologias e ideias que o confrontam? O que você responderia para essa pessoa? Um fato interessante que a gente estava conversando aqui é que, tipo, como vocês ouviram, né, eu não fiz apenas teologia. Eu não tive no meio universitário só dentro da teologia ou do meio cristão, né? Mas eu tive também no meio universitário então, eu tenho Então, cara, como a gente estava conversando aqui antes, eu passei um tempo na universidade dentro da área da teologia, dentro da área cristã, mas eu também fiz nutrição, passei um tempo ali, morei 4 anos fora da minha cidade, numa cidade grande, com a cultura diferente, com um movimento de cidade diferente, e dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade que a gente costuma dizer secular, né? Que não tem uma fé, que professa uma fé. E viver esse tempo ali, cara, foi muito interessante, porque eu conheci milhares de pessoas que acreditam em milhares de coisas diferentes, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita, tem gente que acredita em outros deuses, né? E por aí vai. E a gente vai convivendo com essa cultura e a gente vai aprendendo também através da cultura e conhecendo a cultura. E, cara, o que pode manter a gente, e eu falo isso com os adolescentes, porque foi isso que me manteve firme ali, por mais que eu conheci Jesus, por mais que eu seja criado e nascido dentro da igreja, eu conheci Jesus de verdade dentro da universidade, cara. Quando eu passei o tempo na universidade. Então foi ali que eu encontrei Jesus, de fato, quando eu tinha ali meus 18 anos. E o que me manteve alicerçado e buscando a Cristo Jesus e firme na fé, sem que nada pudesse me embalar, foi meu tempo com Deus. Foi meu tempo com Deus, meu tempo no secreto, meu tempo de leitura da palavra, meu tempo de oração, meu tempo de botar um fone no ouvido e escutar um podcast e ouvir coisas que fizessem que eu pudesse crescer, né, nesse conhecimento na graça do Senhor. O fato de eu ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida na universidade fez com que eu buscasse mais ainda Deus, porque eu queria conhecer esse Deus maravilhoso que eu fui conhecer só mais tarde, passando a vida dentro da igreja ouvindo a respeito dele. Mas é como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente vê o Senhor, tudo muda e a gente busca o Senhor de uma forma assim desesperada, né, para conhecê-lo. Então, o que me manteve alicerçado, e eu acho que o que pode manter, e eu tento falar isso para os adolescentes, é isso. Tempo no secreto, é uma fé muito bem enraizada, né? A gente não chegar na faculdade para enraizar a fé.
A gente, antes da faculdade, tem essa fé enraizada. É isso que eu tento compartilhar com os adolescentes aqui da igreja. Da minha época, minha igreja não é muito grande, né? Mas a gente tem um bom movimento de jovens e adolescentes aqui na igreja. E minha igreja é uma igreja ali de médio porte, e a gente... eu lembro na minha fase da adolescência, pô, uma galera incrível andando comigo, meus amigos, galera da escola e tal. E, cara, hoje, estou na juventude, né? Hoje, na juventude, tem ali 3 pessoas, sabe? Da época que eu era adolescente. Então, na época que a gente era adolescente, a gente acabou vivendo uma fé muito superficial. E quando a gente vive uma fé muito superficial, quando a gente chega na faculdade, começa a conhecer outras filosofias, outras ideias, conhecer outras pessoas com outros argumentos diferentes. Se a gente não tiver a nossa fé muito enraizada em Cristo Jesus, a probabilidade de nós perdermos a fé é muito grande. Então, o único jeito é buscar mais a Deus, buscar conhecer mais esse Deus. E buscar a Deus e conhecer mais a Ele. Todo dia ler a palavra, oração e relacionamento com esse Deus. Então, para mim, o único jeito da gente se manter alicerçado e não né, não ser levado por qualquer vento de doutrina, é a gente ter esse tempo com Deus diário e não perder isso. E não só isso, cara, uma coisa que me ajudou muito na faculdade também a manter minha fé alicerçada foi conhecer outras pessoas que professavam a mesma fé que eu. E isso me ajudou muito. Por exemplo, como eu fiz nutrição, existiam alguns momentos que a gente tinha aula sobre o ser humano, né? E alguns professores são muito loucos, eles têm algumas filosofias muito loucas. E o que me mantinha alicerçado era porque a gente tinha um grupo de oração na faculdade. Não era só da minha turma, mas a faculdade em si, ela tinha um grupo de oração. Então, a gente tinha dias e horários que a gente se encontrava na faculdade, né? Óbvio que nem sempre dava, por causa dos tempos de aula, mas isso, pô, foi em 2018, 2017. Antes da pandemia ainda. Isso, foi antes da pandemia. Então a gente passava um tempo ali orando, e cada semana uma pessoa levava algum texto bíblico e a gente conversava, né? E era um momento onde a gente ia abrir também o coração, uns com os outros ali. Inclusive sobre mais o contexto mesmo ali da faculdade, sobre o que a gente estava vivendo, então foi muito interessante isso. Isso também ajudou bastante a me manter firme na fé, e acredito que possa ajudar alguém, né, que está ouvindo a gente, a se manter alicerçado também. Não só na minha faculdade, mas eu conheço outros jovens, principalmente aqui da minha igreja, que nas suas faculdades, eles têm, né, independente de qual seja, tem esses grupos de oração, de leitura bíblica, de compartilhar, né, tipo um pequeno grupo dentro da universidade, e isso ajuda demais a gente a se manter firme. Então, eu acho que é isso. Boa. O principal é o relacionamento com Deus que vai manter a gente firme na fé. Até porque é aquilo que Jesus fala da casa, né? A casa que está sobre a areia e a casa que está sobre a rocha. Eu gosto do texto de Lucas. Que Lucas fala que aquele que constrói a casa na rocha, ele cava, né? E aí a gente precisa cavar. Como cavar? Lendo a palavra, crescendo em maturidade, crescendo em conhecimento. Dia a dia, né? É isso aí. É dia a dia. E é interessante, cara, esse texto, porque o cavar ninguém vê, né? O povo vê a construção depois. Mas... É isso aí. Não, cavar nem mesmo a gente vê no texto, pô, quando tá lendo. Exato, a gente nem se depara a importância disso ali, né, cara? E do detalhe, né, do texto de Mateus pro texto de Lucas. A gente não... Exatamente, uma palavrinha que faz toda a diferença, né? E, cara, isso é muito interessante, Gustavo, porque né, a gente, quando fala de maturidade, muitas pessoas acham que maturidade envolve tempo de conversão, tempo de igreja. A minha experiência foi muito parecida com a sua também, filho de pastor, nascido e criado na igreja. Só tive uma experiência com Cristo mesmo aos 17 anos. E essa visão que a galera tem, às vezes, não, eu tenho 30 anos de igreja, então eu sou maduro. Não necessariamente, né? A maturidade não é o quanto de tempo você frequenta uma igreja, exatamente como você falou. É esse relacionamento com o Senhor, esse cavar profundamente. E, consequentemente... também, né, que a gente vai vivendo com o Senhor. E a experiência que a gente vai vivendo com o Senhor nesse tempo, não só esse tempo de devocional, mas esse tempo de devocional vai levar a gente a viver algumas experiências com o Senhor que vai alicerçar ainda mais a nossa fé, né? Exatamente. E, consequentemente, né, como você disse, isso
em algum momento da caminhada a gente vai poder ajudar outros e também sermos ajudados, porque isso é reino, faz parte. E, cara, continuando, né, falando sobre essa questão, né, eu trouxe aqui algumas coisas muito importantes, se manter realmente no dia a dia com Deus, no relacionamento com o Senhor, ele alicerçado na palavra. Mas quando a gente pensa sobre questão de maturidade, um texto que vem muito na nossa mente, Efésios 4, quando Paulo vai falar justamente sobre essa questão de não sermos mais imaturos como crianças, nem levados, né, de um lado para o outro e sendo influenciados por qualquer engano. E ele vai falar sobre a questão de inserirmos, né, alimentos sólidos na nossa vida. E, cara, a pergunta que eu te faço é como que um jovem pode crescer em maturidade espiritual para poder ter acesso a esses alimentos sólidos e deixar de lado, né, esses ventos de doutrina que muitas vezes vêm e bagunçam a nossa mente e tudo mais. O que você falaria para um jovem que hoje está enfrentando esses dilemas? Então, cara, eu gostei muito da pergunta, da introdução, né? Que é a maturidade espiritual chega quando? E esse quando, a gente precisa entender que é tempo. Então, maturidade, ela vem com o tempo. Mas o tempo, ele não é algo instantâneo. Por exemplo, a gente não planta uma semente e no dia seguinte a gente colhe o que a gente plantou. Precisa de tempo. A semente, ela precisa de tempo para se desenvolver, para crescer, até que ela fique no tempo maduro e aí você tira. Mas aí, por exemplo, eu comecei a pensar, né, nessa palavra quando, tempo. Sim, maturidade demanda tempo. Mas só o tempo garante a maturidade? Não, porque o texto que você acabou de ler, né, diz que você acabou de citar, Paulo diz que não é só o tempo que garante. Eu acho interessante que o texto de Hebreus, capítulo 5, ele é muito conhecido, mas eu gosto do autor de Hebreus porque ele vai, fala na lata logo o que tá, como que é essa questão da maturidade. Aí ele faz um apelo, né, ao crescimento espiritual. E ele diz assim, em Hebreus 5:11, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram desplicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então, esse texto de Hebreus, cara, traz pra gente que só o tempo não faz a gente maduro, né? Por exemplo, ele diz aqui, ó, vocês estão aqui um tempão dentro da igreja, vocês estão aqui um tempão congregando, vivendo a fé, e vocês ouvem, mas toda hora a gente tem que ensinar o beabá da fé para vocês, quando na verdade eram para vocês estarem ensinando a outros, até porque foi isso que Jesus nos deu como missão, ir pregar o evangelho e ensinar todas as coisas que a gente tem aprendido, mas toda hora a gente tem que ensinar o beabá da fé para as pessoas, que as pessoas não são desplicentes, como ele mesmo disse no texto aqui, são desplicentes com aquilo que se ouve, né? E ele fala que o alimento sólido é para quem pratica constante, são para aqueles que praticam a fé de forma constante. Então não é só ouvir, não é o tempo que eu estou sentado no banco ouvindo, mas é o tempo que eu estou sentado no banco ouvindo e praticando aquilo que eu tenho aprendido. Então só o tempo, ele não garante a maturidade. Então eu achei interessante porque o tempo ele é importante para a gente crescer, mas só o tempo ele não garante. Para sermos maduros, a gente precisa de tempo, mas a gente precisa de um algo a mais, que é o que você acabou de citar na sua pergunta para mim. É o quê? Alimento. Só o tempo não adianta, a gente precisa de alimento também. Tanto que o leite é alimento. Sim. E depois ele fala do alimento sólido. E aí eu achei interessante, entra dentro da minha área, nutrição. Exatamente. A gente precisa de alimento para crescer e amadurecer. Então, eu acredito que crescer em maturidade, como que a gente pode crescer? Primeiro, o tempo ele é importante sim, mas também é importante a gente se alimentar. E que alimento, se é necessário alimento, qual alimento nós precisamos? E aí eu acho interessante Jesus, nem só de pão viverá o homem, nem só de alimento físico, né? É isso que a gente tem aqui do dia a dia, que alimenta o nosso corpo físico,
nem só de pão a gente viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, E nosso é legal alimento, isso, porque nosso o alimento é próprio Jesus se espiritual, a coloca, palavra né, de Deus. como o pão da vida. Então, esse conhecimento de Cristo, esse absorver de Cristo. Isso é muito massa, né, cara? Porque o nosso principal exemplo de maturidade, no final das contas, por mais, né, que a gente tenha referências e deve ter boas referências, é Jesus, né? É esse alimento sólido que é ele, a palavra encarnada, o Cristo vivo e tudo mais. Então isso é muito interessante, porque, né, pessoal que está nos ouvindo, é muito massa, Gustavo, porque todos os assuntos que a gente já trabalhou aqui no Couni, cara, nesse ano do podcast aqui, é um podcast por semana, são 52 ao todo, então a gente fala de muita coisa. Mas é muito interessante porque todo convidado que vem, de teólogos mais velhos a pessoas mais jovens, né, denominações diferentes e tal, a conclusão é sempre a mesma. Se você quer ser alguém maduro, que vive uma espiritualidade saudável, que, né, é um bom discípulo de Cristo, que faz discípulos, o centro da sua vida tem que ser o seu relacionamento com Deus. É isso aí. E é o que vai fazer a diferença, né? Não só para o dia a dia, mas essa constância diária nos leva a um lugar. Eu falo por mim, cara, né, o esporte que eu gosto, assim, que eu costumo praticar com mais recorrência é a corrida. Não sou aquele cara rato de academia, não gosto de ir para academia, vou mais para fortalecer mesmo. Mas eu lembro que a primeira corrida que eu fiz de 5 km, eu fiz em 42 minutos. Tipo, é muito tempo, né? Pra galera que corre, sabe que realmente é um tempo muito alto. E aí, tipo, 7 meses depois, eu consegui fazer 5 km em 22 minutos. Sim. Só que, cara, foram 7 meses depois. Foi uma progressão. Treino e Demandou treino, tempo. fortalecimento, demandou tempo. E aí, uma coisa interessante, né, da sua fala sobre o tempo é que foi como você bem falou, não é só ter tempo, é o que você faz com esse tempo. Porque se eu passar 7 meses não treinando, numa preguiça, eu teria o tempo, mas eu não chegaria a esse nível, né? No caso, dei o exemplo da corrida, mas quando a gente aplica para a nossa caminhada com Cristo, né, a gente traz até uma coisa muito interessante aqui. Maturidade, então, envolve, pelo menos, né, muito do que a gente faz com o nosso tempo, com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso horário. E isso é um negócio interessante, né, cara? Porque a nossa geração é uma geração que, na minha opinião, se tem uma coisa que a gente não vai poder dar desculpa, é pela falta que a gente tinha de ferramentas para gerir bem o nosso tempo. Cara, você tem agenda, você tem. Eu imagino os nossos avós, né, falando, meu Deus, perdi a hora. Cara, hoje a gente tem o bendito do celular, que a gente só coloca aqui um alarme e faz um barulho que nos acorda. Então, tipo, é óbvio, né, que às vezes a gente não acorda, mas a gente tem ferramentas que nos ajudam a gerir bem o nosso tempo para que a gente consiga ter tempo com Deus, para que a gente consiga ter esse alimento de Cristo, da sua palavra e tudo mais. Então, isso é algo muito importante também, cara. E aí, Gustavo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Cara, é isso. Para mim, tipo, não é só o tempo, ele é importante. E por isso que eu tô falando, eu passei 18 anos da minha vida sentado no banco da igreja, sem conhecer Jesus e sem crescer em maturidade espiritual, né? Podia até estar crescendo em maturidade como pessoa, desenvolvimento pessoal, mas espiritual, zero. E o que me ajudou a crescer foi o tempo que eu passava com Deus, mas o que eu me alimentava nesse tempo, do que eu me alimentava. E aí você falou uma coisa muito interessante no início, que foi, né, o tempo que a gente gasta, por exemplo, em rede social. A gente está se alimentando de quê? A gente acabou de falar, qual alimento nós precisamos? Nós precisamos do alimento espiritual, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus que vai fazer a gente crescer. Com o tempo, lendo a palavra, se relacionando com o Senhor, nós cresceremos. Não tem como crescer, amadurecer sem a palavra de Deus, né? Tem muita gente que quer viver algo diferente com Deus, mas só tem como viver coisas diferentes com o Senhor. Só tem como crescer e amadurecer através da palavra do Senhor. Não se trata apenas, e a gente estava falando aqui antes, né, da questão do seminário, né? Não se trata de buscar um conhecimento que vai tornar a gente maduro. Eu posso conhecer teologia, mas ainda assim ser imaturo espiritualmente, né? Mas o alimento é a palavra de Deus, é o relacionamento com o Senhor, que faz a gente crescer não só no relacionamento com Deus e amadurecer com Cristo,
mas faz a gente crescer em todas as áreas. O que eu acho interessante de Deus é isso. A gente começa a se desenvolver no nosso relacionamento com ele, crescer e amadurecer, e ele faz a gente crescer em todas as áreas. E tem uma coisa que Paulo falou para Timóteo que sempre fica na minha cabeça, que foi um período no seminário que a gente tratou muito, foi sobre Paulo, o relacionamento de Paulo, Timóteo e tal, né? Paulo disse que para Timóteo, um jovem, né? Era um jovem pastor, mas era um jovem. Disse que ele seria nutrido pelas palavras de fé que ele e Paulo tinham pregado. Ele seria nutrido por isso. Então, exato. Ele só começou a crescer a partir do momento que ele entendeu isso. Que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, ela vem com o tempo, mas também vem de ser nutrido pela palavra de Deus. Boa. E, Gustavo, né, continuando nessa linha que a gente está indo aqui falando sobre maturidade, e pensando até num contexto agora de um jovem universitário, né, que é um contexto que você viveu, que eu vivi, e grande parte das pessoas que nos escutam aqui vivem também. Cara, como que o jovem universitário pode construir assim, uma base sólida, né, de adquirindo essa maturidade espiritual em um ambiente que é muitas vezes desafiador, a fé. E eu acho, né, não sei se você vai concordar comigo, que o problema grande da faculdade, pelo menos para mim, não era nem em si, em primeiro lugar, as filosofias que iam de encontro à fé, óbvio que isso também é, mas é aquilo que envolve os desejos do nosso coração, né, e que nos levam a pecados, que nos levam à incredulidade e tudo mais. Então, como que o jovem pode realmente, né, construir essa base sólida para viver nesse ambiente que muitas vezes é hostil à fé e também ao evangelho? O que você falaria para um jovem que tem vivido isso? Então, cara, foi como você falou, não é só filosofia, mas a gente vai conhecendo um amigo e vai desenvolvendo um relacionamento, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabando sendo influenciado, né, por aquilo. A gente vai começando a conhecer um mundo completamente diferente. Por exemplo, nós viemos de uma cidade pequena. Para a gente fazer a faculdade, nós tivemos que ir para uma cidade grande. Então, a gente começa a conhecer um mundo que a gente não conhecia, né? E isso faz algumas coisas brilharem nos nossos olhos e causam desejos no nosso coração, desejos esses que são fora da vontade de Deus. Mas tem um conselho de Salomão que eu acho muito interessante, que eu sei que para construir uma base sólida, e a gente já falou para eu não ser repetitivo, a gente já falou que para a gente crescer em maturidade, mas construir uma base sólida também, nós precisamos de relacionamento com Deus. Não tem como construir uma base sólida se você não cavar e fizer a sua sua casa na rocha e tiver a sua estrutura muito bem estabelecida. Porque aí qualquer coisa que acontecer, sua casa será abalada e vai cair, né? Então, uma coisa que eu aconselharia assim, um jovem para tentar manter a sua base sólida e construir ainda mais, é um conselho de Salomão que ele diz, né, que dois são melhores do que um. A nossa geração tem muito de andar com o outro, né? A gente é uma geração que, por exemplo, um dos livros que a gente mais precisa ler é o Ego Transformado. A gente é egoísta, a gente só pensa na gente, né? Então, uma coisa que me manteve muito, cara, firme foi achar alguém que professava a mesma fé que eu podia compartilhar as coisas e não andar sozinho. Andar sozinho, a probabilidade da gente cair é muito grande. E mesmo que a gente caia, se a gente estiver sozinho, a gente não tem ninguém para ajudar a gente a levantar. Agora, se a gente tiver alguém do nosso lado, a gente tem alguém para ajudar a gente a levantar. Então, a gente tem que parar de achar que a gente é super-herói, a nossa geração, achar que a gente, só porque a gente tem muita informação, a gente tem acesso a todo conhecimento, a tudo que a gente pode ter, e achar que a gente é autossuficiente, e a gente não é. Então, construir uma base sólida, relacionamento a partir da palavra de Deus, mas manter uma base sólida, você precisa do outro. A gente precisa do outro, do ombro amigo, né? E eu acho que Jesus deixa isso muito claro no primeiro e no segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento é qual? Buscar a Deus, conhecer a Deus acima de todas as coisas. Mas igual ao primeiro, é você amar o seu próximo. É você ter alguém para andar com você. Crescer junto com você nesse conhecimento da graça do Senhor. Então, uma coisa que eu acho que a gente, para não ser repetitivo mesmo,
Base sólida é relacionamento com Deus. Mas para manter esse relacionamento, eu acho que a gente precisa começar a parar de querer andar sozinho, desenvolver fé Com sozinho e começar a andar com o outro, a desenvolver fé com outra pessoa. Isso é interessante, né? Porque um dos objetivos da nossa fé em Cristo é justamente a reconciliação com o próximo e, consequentemente, né, desenvolver essa fé com o próximo. E, cara, quando a gente entende isso, né, que o segundo mandamento, ele é algo que está ligado ao primeiro. Não tem como você Exato. amar a Deus se você não ama o seu próximo. C.S. E é Lewis muito fala uma interessante. coisa, né? C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. Não tem como você botar as segundas coisas no lugar das primeiras. Você precisa colocar a primeira em primeiro lugar e a segunda. Porque se você Isso colocar a aí. segunda em primeiro, você perde tanto as segundas quanto as primeiras. Quanto a primeira, exatamente. E é uma coisa muito interessante do que você falou, cara, porque quando a gente estava até falando antes aqui de começar a gravar, né, no nosso caso, no ministério, como é importante, né, nós termos referências pastorais, pastores mais velhos e mais sábios, mas eu creio que em tudo, cara. Às vezes você está fazendo psicologia, está fazendo medicina, está fazendo direito, tá fazendo engenharia ou um curso técnico, né? O quanto seria massa para você talvez procurar uma referência de alguém que é cristão, que crê em Cristo e que está nessa área também trabalhando, que já passou pelo processo que você passou, para, né, te aconselhar, para talvez estar junto, caminhar com você, te ajudar nesse período da faculdade, consequentemente no trabalho e em oportunidades que virão. Isso com certeza é muito importante, cara. É aquilo, né? Todos os homens da Bíblia que nós admiramos precisaram de outras pessoas em algum momento. Exato. Seja para exortar, seja para aconselhar, seja para direcionar. Então isso é algo que é interessantíssimo. O próprio Jesus se coloca numa posição tão humilde a ponto, né, de lavar pés, de servir e também de ser servido, né, se colocar numa posição de precisar do outro. Então a gente precisa ter essa humildade, né, de entender isso. Eu gostei muito dessa definição que você trouxe, né, de que a maturidade é o relacionamento com Deus, mas a constância, a continuidade disso, com certeza, vai Eu acho que envolver não só isso, isso. Felipe. Eu lembrei, Deus deu uma luz aqui. Insight, né? Insight. E não só o relacionamento e não só andar com o próximo. Mas a gente tem um grande problema que Jesus foi assim muito incisivo ao tratar do assunto, que é o ouvir a palavra e não praticar a palavra. A gente pode ter o nosso momento com Deus, desenvolver nosso relacionamento com Deus, ter um ombro amigo, mas se a gente não colocar em prática aquilo que a gente aprende, a gente não cresce. E aí entra mais uma vez na questão da casa, né? Aquele que ouve pratica e aquele que ouve não pratica. O que ouve pratica, sua casa é firmada na rocha. O que ouve e não pratica é firmado na areia. Então isso é muito interessante. E para você que faz outra faculdade, por exemplo, aqui na igreja a gente tem um trabalho com os adolescentes que uma vez por mês a gente traz um profissional. Legal. Um profissional cristão para falar para os adolescentes. A gente tem que quebrar algumas coisas também, que só aquele que é muito maduro e na fé é quem é pastor, missionário, né? Essas coisas. E, pô, eu conheço um monte de gente conheço um bombeiro que é, pô, maduro na fé, o cara viveu o cara cresce, todo dia ele cresce em Cristo Jesus, e isso é interessante. E a partir disso eu comecei a tentar trazer alguns para mostrar para a galera que é possível você ser um dentista, é possível você ser um nutricionista, é possível você, por exemplo, eu sou nutricionista, eu trabalho numa instituição que é católica. É cristã, mas nós somos evangélicos. Para quebrar essa ponte até os católicos é complicado. E, pô, trabalhar lá, cara, quanto eu não tenho crescido, amadurecido na minha fé lá, mas através da minha profissão, que me deu a oportunidade de estar lá, foi a minha profissão, não foi a teologia ou o seminário, entendeu? Então, isso pode levar a gente em lugares que a gente não poderia imaginar. E se a gente tiver uma fé madura e sólida, a gente consegue usar a nossa profissão para que a gente possa, através do nosso crescimento, né, ajudar outras pessoas a crescerem em Cristo Jesus também, através da nossa vida, através daquilo que a gente tem aprendido do Senhor. Boa, cara, com certeza. Gustavo, uma outra pergunta, né? A gente falou um pouco sobre essa ideia do ambiente desafiador que muitas vezes a faculdade é. E uma coisa que a gente acaba, né, pegando, assim, muitas vezes, é em relação a ter na nossa luta pela maturidade
o apreço pela opinião dos outros, pela aprovação dos outros. E é claro, né, a gente tem nossa responsabilidade de dar um testemunho, e obviamente que isso conta, o olhar dos outros para nós. Mas qual que é a relação que você acha para que uma pessoa seja madura a ponto de estar em primeiro lugar focada no que Deus pensa dela e não nas opiniões de fora, assim? Não sei se você entendeu a pergunta, mas às vezes isso é complicado. Não sei se você já passou por isso, né? Às vezes a gente passa por isso no trabalho, no muito ministério. difícil. Até dentro da igreja a gente passa por isso, né? Exatamente, A exatamente. gente, por exemplo, muitas das vezes a gente quer fazer algo para que chame a atenção das pessoas e não pensando nas próprias pessoas. E, cara, enquanto eu fiz isso, Deus não me abençoou ministerialmente falando. Enquanto eu fiz esse caminho que você acabou de citar, Deus não dava para, tipo, eu tava, cada dia que passava eu tava mais longe de Deus e na verdade nem sabia aquilo que Deus queria fazer através de mim dentro do próprio ministério onde eu estou servindo, né? Mas quando eu parei de olhar para mim mesmo, para fazer o que eu queria, para impressionar as pessoas, e comecei a fazer o que Deus queria, e aí eu comecei a pensar mais no outro do que no evento que eu estou preparando para o outro, então Deus começou a se mover de forma sobrenatural no nosso meio. E aí eu aprendi que eu não tenho que fazer para agradar os outros, eu não tenho que fazer para que eu apareça, né? Eu não tenho que fazer para que eu seja elogiado, ou para que algum pastor me veja, ou para que os adolescentes da minha cidade vejam que o trabalho está sendo interessante. Não, não é isso. Eu preciso fazer, primeiro, para Deus, segundo, pensando no Senhor, no reino do Senhor, e nas pessoas serem transformadas através daquilo que eu estou fazendo, né? Então, isso mexeu muito comigo quando eu aprendi, mas eu precisei caminhar um tempo, não posso dizer que de sofrimento, mas de ensino do Senhor, sabe? E demorei muito para ver. Eu acredito que, como eu disse, né, o texto que você citou de Paulo ali, do alimento sólido, diz muito isso, e a gente estava falando isso aqui antes. Existem fases da maturidade. E às vezes a gente precisa passar por uma fase para que a gente, então, comece a compreender e esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Por um tempo eu tive que tomar leite, mas depois a gente passa a se alimentar do alimento sólido, né? Então existem fases de maturidade. E isso me ajudou a crescer muito, cara, mas foi um problemão para mim, porque Deus pesou a mão quando eu comecei a querer fazer para as pessoas, fazer para ser reconhecido pelas pessoas e não pelo reino de verdade. Então isso foi bem, bem tenso. E glória a Deus, né, cara? Porque Deus pesa a mão e isso é pro E a gente nosso bem, aprende, né? né? A gente aprende, exatamente. Isso tem muito a ver com maturidade também, né, gente? Exato, pô. Maturidade, né? Às vezes a gente quer ser uma pessoa madura, mas quer viver uma vida. A minha avó falava para mim: a vida não é um morango. Se você tratar a vida como um morango, então não é Alice no País das Maravilhas. E para nós cristãos ainda a gente tem um grande desafio, que é a nossa batalha contra o mundo, principalmente a nossa batalha contra o euzinho pecador aqui, né? Então é uma luta constante por essa maturidade. Maturidade dói, né, cara? Pô, dores. Pô, eu não tive, mas tem pessoas que têm dores do crescimento. Maturidade, crescer Sim. não é algo simples, não é um morango, né, igual você falou. Dói, crescer. Crescer não é fácil, mas é importante, né? É Então, importante, com certeza. escolha, cara. Se eu posso dar um conselho, escolha fazer para o reino de Deus e para as pessoas. Por último, você pensa em você. Por Boa, último, se é você isso for aí. pensar, por último, você pensa em você. Porque o mais importante Amém, é mano. e as pessoas. Amém. Glória a Deus. Gustavo, pô, cara, muito bom esse bate-papo. Obrigado por esse tempo aqui. Muito massa ter você aqui, principalmente é um conterrâneo. O Gustavo é da igreja lá de Casimiro de Abreu, onde um tio meu é pastor lá também. Cresci lá no ambiente. Então, pô, muito massa ter você aqui, muito massa poder te ouvir. Espero que, né, assim como contribui muito para minha vida, poder ouvi-lo, tanto suas experiências quanto o ensinamento que você trouxe aqui. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo também, espero que esse podcast fale ao teu coração. E você que é jovem, adolescente, universitário, ou você que já é mais velho, lembre-se, né, maturidade é uma constância. Envolve tanto o nosso relacionamento com Deus,
consequentemente, né, o nosso caminhar com as pessoas, porque nós precisamos de pessoas, pessoas precisam de nós e ambos precisamos de Deus, igual aquela musiquinha do Eu Preciso de Você, né? Cara, muito obrigado. Eu vou te pedir para deixar uma palavra final aí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para a gente caminhar para o final aqui. Eu ia até pedir essa palavra, mas já como você deu, eu queria deixar um texto, cara. Tem um texto que, quando você me convidou e falou, né, que a gente ia conversar um pouquinho sobre maturidade, foi um texto assim, que eu aprendi muito sobre isso e, na verdade, se tornou uma missão. Não só eu crescer em maturidade, mas ajudar outras pessoas a crescerem em maturidade também, né? Boa. Então, o texto de Paulo aos Colossenses, né, a carta de Paulo aos Colossenses, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo diz, né, portanto, proclamamos a Cristo, por isso que eu estou falando que não só a nós, mas a outros, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo Jesus. Então, se eu pudesse deixar a última para a gente encerrar, seria esse versículo, que é um versículo que mexe muito comigo. Porque foi quando eu estava fazendo um devocional meu e eu vi que, tipo, é importante eu crescer, mas é importante também eu ensinar, né, e apresentar Cristo Jesus, proclamar Cristo Jesus aos outros, para que eu também possa não só me apresentar sozinho, mas que eu possa me apresentar com outras pessoas maduros em Cristo Jesus. Então, nós que estamos, por exemplo, Felipe, eu e você no ministério, nosso objetivo é apresentar a Jesus discípulos maduros. Então, a maturidade não passou a ser uma busca só minha, né? E um desenvolvimento, algo que eu preciso exercitar só para mim, mas passou a ser algo que eu também preciso proclamar para as pessoas, porque um dia eu quero apresentar também, não só a mim, mas a outros maduros em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra aí final. Fechou com chave de ouro, cara. Muito massa, mano. Obrigado mais uma vez por esse tempo. A gente encerra aqui, pessoal, mais um Comunicast. Espero realmente que esse tempo possa edificar a sua vida. E lembre-se, busque essa maturidade no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com as pessoas. Seja ativo na sua igreja local, na sua faculdade, não fique sozinho. E saiba que você não está sozinho. Se você tem o Espírito Santo, ele também te guia, te conduz. Busque conhecer as Escrituras, busque se aprofundar no conhecimento de quem Deus é. E com certeza, né, essa maturidade vai crescendo na sua vida através do agir e das experiências com o Senhor. Gustavão, tamo junto. Aquele abraço. Galera, muito bom ter vocês aqui e até o próximo Codecast. Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.